Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Uma alegria nós continuarmos aqui a nossa quinta-feira de adoração, toda voltada para as famílias. Seja bem-vindo você que não estava na parte da manhã, você que está acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Que alegria chegarmos até você com esta quinta-feira de adoração, que marca o lançamento deste meu livro, E a Família Como Vai. Um livro lançado pela editora Canção Nova, em parceria também com a editora Sagrada Família. E a Família Como Vai. Já está aí na loja da Canção Nova, na loja virtual, enfim, um livro para toda a família. Um livro que foi pedido pela Luzia Santiago, e nós atendemos e fizemos essa parceria para evangelizar e resgatar as famílias, que é a missão da nossa comunidade. Eu sou fundador da comunidade Sagrada Família de São Paulo. Temos algumas casas de missão pelo estado de São Paulo, em Santos, Assis, São José do Rio Preto, e diversos membros, casais e jovens em algumas cidades do estado e de outros estados do Brasil, com o carisma Ser Família, Comunidade de Amor. E essa missão, a missão de evangelizar e resgatar a família. Falávamos sobre o tema do livro, E a Família Como Vai, os ataques que a família tem recebido, a batalha final que vai se dar no campo do matrimônio e da família, mas também a palavra da igreja e a palavra de Deus que nos animam e nos dão esperança de que a vitória final é do Senhor, não será do mal e não será do maligno. Então temos que assumir para nós todos os recursos, todas as armas que Deus concede aos seus filhos e às famílias para nós vencermos essa batalha. E justamente um dos grandes recursos que Deus nos dá é o chamado que Ele fez a cada um de nós, a santidade. Por isso hoje nós temos aqui, apresentava de manhã para vocês, as relíquias dos pais de Santa Teresinha, né? São Luís e Santa Zélia, Martã, o primeiro casal canonizado juntos na história da igreja, isso em 2015. Aqui então temos as relíquias de primeiro grau, né? Um pedacinho do corpo de Luís e um pedacinho do corpo de Zélia. Então, como nos ensina a igreja, quando nós temos a presença das relíquias dos santos no nosso meio, nós temos uma presença especial deles, nós temos uma presença diferenciada dos santos. Não é apenas uma estampa, uma fotografia, não, é uma presença diferente, é uma presença real. E hoje eles estão aqui abençoando a cada uma das nossas famílias, e nós podemos venerar, e depois também ao final vamos rezar com Luís e Zélia pelas nossas famílias. Para falar da vida dos santos, nós precisamos relembrar que todos nós somos chamados à santidade. É o tema hoje, né? A santidade na família. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e o versículo 7, São Paulo traz uma resposta muito clara sobre a vontade de Deus para nós. É o que nós queremos fazer, a vontade de Deus. Essa era a preocupação de Luís, de Zélia. Eles passaram isso para suas filhas na educação que deram para elas. Minhas queridas filhinhas, eles vão dizer, o mais importante na vida é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? São Paulo responde aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e o 7. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vejam, muito simples, muito claro e muito direto. São Paulo foi aqui. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que nós sejamos santos.
Desde lá do Antigo Testamento, a gente vai ver isso em Levíticos 19, 20, 21. Sede santos porque eu sou santo, eu sou o vosso Deus e vos quero santos. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, vai dizer Jesus também em referência a essas palavras do Antigo Testamento. São Paulo mesmo, na 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer que o marido que não tem a fé é santificado pela mulher que tem a fé. E a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que tem a fé. Então no matrimônio nós fomos chamados, aqueles que são casados, aqueles que são vocacionados ao matrimônio, foram chamados a se santificar mutuamente. É o nosso primeiro dever no matrimônio, santificar o cônjuge, ser instrumento, canal de Deus para a santificação do nosso cônjuge. O Papa Francisco, num documento recente que ele escreveu sobre a santidade, Gaudete et Exsultate, ele diz assim, no número 9, olha que bonito: a santidade é o rosto mais belo da igreja. A santidade é o rosto mais belo da igreja. E quando nós olhamos para a vida de um casal, de uma família que viveu a santidade, que foi canonizado, quando a igreja canoniza alguém, ela propõe para todos os seus filhos aquela vida como modelo de vida. E aqui então nós temos proclamados santos Luís e Zélia, os pais de Santa Teresinha, são oferecidos pela igreja como modelo de santidade na vida matrimonial e familiar. O desejo da santidade sempre esteve presente na vida deles, desde solteiros. Luís foi relojoeiro, joalheiro, aprendeu este ofício, ainda solteiro, tinha sua relojoaria, lá na cidade de Alençon, onde Teresinha nasceu, lá na França, naquela região noroeste da França, chamado, olha, me falhou a memória agora, eu vou lembrar, mas fica ali, pensa no mapa da França, noroeste da França, né? Está ali a cidade de Alençon, um pouco mais acima está a cidade de Lisieux, onde Teresinha, ela viveu no Carmelo, foi lá que ela viveu e morreu. Então a cidade de Lisieux, ela é mais conhecida, porque é lá que estão os restos mortais de Santa Teresinha. Ela ficou famosa por causa da sua vida no Carmelo, né? Então todos nós conhecemos Santa Teresinha de Lisieux. Mas a cidade de Alençon, que fica a apenas 90 quilômetros de Lisieux, foi onde Luís e Zélia se conheceram, onde eles se casaram, onde eles tiveram todos os seus filhos, todos nasceram ali na cidade de Alençon, né? Viveram a vida de família até a morte de Zélia. Depois é que o pai, viúvo, com as 5 filhas, 4 já tinham morrido, com as 5 filhas, eles mudam para Lisieux. E ali ficam até o final da vida, porque as irmãs de Teresinha, com ela, vão para o Carmelo. Leônia, que é a filha um pouco mais difícil, que eu comentava ainda hoje, a filha difícil que causava preocupação a Luís e Zélia, vai também para um outro mosteiro, para a vida religiosa, né? O mosteiro das Visitandinas. Aí todas as outras irmãs se tornaram carmelitas. Então nós temos eles ainda solteiros, jovens, com um desejo profundo de santidade. Quero ser santa, escreve Zélia numa das suas cartas. E sobre Luís, se escreve que ele costumava dizer: eu tenho uma meta na minha vida, minha meta é amar a Deus sobre todas as coisas. Eles nutriam um desejo de santidade, um desejo de céu. Mas o desejo de santidade, meus irmãos, e o desejo do céu, em última instância, ele deve ser o desejo de Deus, porque só desejar o céu, ou só desejar a santidade, sem fazer a experiência do amor de Deus,
pode ser para nós vaidade, presunção, orgulho, mas o que movia o coração de Luiz e Zélia a quererem serem santos, a desejarem a santidade, a desejar o céu, era a profunda experiência que eles fizeram na vida do amor de Deus. A santidade é a melhor resposta que nós podemos dar ao amor de Deus. Ele que nos ama, Ele que nos amou por primeiro, Ele que entregou o seu Filho único para morrer por nós, para nos salvar. Então, a resposta a esse amor de Deus não tem outra na nossa vida, a não ser buscarmos a santidade, como nós já vimos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação. Então, este desejo estava no coração deles. Só que nós estamos falando aqui do século XIX. A mentalidade no século XIX e nos séculos anteriores, até mais ainda, o que era? A mentalidade era assim: quem queria ser santo ou ser santa se tornava o quê? Ia se tornar o quê? Quem desejava no século XIX, XVIII, século XIII, né? Eu quero ser santo, eu quero ser santa. Qual era o caminho que a pessoa acabava seguindo? O caminho da vida religiosa, você religioso, religiosa ou padre. E o restante? E as outras pessoas que não se tornavam religiosos, religiosas ou padres? Eu costumo brincar assim, né? Eles ficavam condenados ao matrimônio, né? Não diziam isso, mas parece que é um pouco esse caminho. E Luiz e Zélia, no século XIX, estavam nessa mentalidade. E como eles tinham o desejo de ser santos, o que eles fizeram? O caminho que todo mundo fazia, pelo menos eles tentaram entrar na vida religiosa. Luiz tentou entrar no mosteiro dos agostinianos, Zélia ali nas Irmãs da Caridade, e graças a Deus não foram aceitos, porque Deus tinha outro projeto para eles. Veja que bonito, Santa Teresinha tem duas frases bastante conhecidas dela, uma até mais que a outra, quando ela vai dizer assim: o bom Deus deu-me pais mais dignos do céu do que da terra, porque ela reconhecia nos seus pais essa santidade. O bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. E ainda um outro escrito dela, ela vai dizer: eu nasci numa terra santa, reconhecendo a santidade. As outras filhas vão testemunhar: meus pais sempre pareceram santos. Então, a memória, a visão que as filhas tinham dos seus pais era essa, de santidade. Era essa sempre a memória presente no coração delas. Depois da morte dos pais, quantas vezes Teresinha vai falar dos seus pais? As irmãs vão falar dos pais, porque esses pais marcaram com essa santidade a vida dessas filhas. Aliás, eu tenho várias citações, inclusive você encontra também na loja Canção Nova, este outro livro meu, Pais Incomparáveis. Este livro fala sobre a pedagogia educativa de Luiz e Zélia Martin. Qual foi o segredo que Luiz e Zélia tiveram para educar as suas filhas? Houve uma pedagogia, e aqui então tem este livro de minha autoria, Pais Incomparáveis. Esse termo pais incomparáveis é de Teresinha, ela que dizia: meus pais incomparáveis. Eu tenho um pai incomparável, eu tenho uma mãe incomparável, eu tenho pais incomparáveis que nos cercaram de carinho, de amor e de ternura. Então, qual é o segredo educativo de Luiz e Zélia? Está aqui então, a pedagogia educativa dos santos Luiz e Zélia Martin. E eles então disse, Luiz:
quero fazer tudo para a maior glória de Deus. Zélia, quero ser santa. E cada um no seu trabalho. Luiz como relojoeiro, Zélia para poder ajudar a família. Ela abriu uma pequena empresa familiar chamada Ponto de Alençon, né? Já era uma renda, um bordado, podemos dizer assim, muito delicado, muito apreciado na França toda, sobretudo pela alta sociedade de Paris daquela época. E Zélia se especializou no Ponto de Alençon. E com a irmã dela, que depois se tornou religiosa, ela abriu essa empresa para poder ajudar a família. E Zélia trabalhava muito, né, nessa empresa familiar. Tanto é que depois Luiz acabou vendendo a sua relojoaria para um sobrinho e foi ajudar Zélia na sua empresa. Mas Luiz sempre foi um homem muito trabalhador, ele gostava de pescar, era o seu hobby preferido, inclusive, gostava de fazer viagens. Luiz viajava muito a trabalho, mas também em peregrinações, muitas vezes em jejum, a pé, para a conversão de um amigo, para a cura da enfermidade de um filho, de uma filha, enfim, para oferecer por alguém que estava precisando. Então ele era muito dado aos sacrifícios, mas um homem de vida contemplativa, de oração, de intimidade com Deus, né? Era a vida de Luiz Martin, né? Um homem de profunda vida interior. Zélia, ela diz que teve uma infância triste, porque recebeu, os dois são de família de militares e de famílias católicas, mas Zélia recebeu por parte da sua mãe uma educação muito rígida, né? Até nesse livro Pais Incomparáveis, a gente dá essa dica para os pais: rigidez é diferente de firmeza. Nós temos que educar nossos filhos com firmeza, não com rigidez. E Zélia diz que teve uma infância triste porque foi educada com rigidez pela sua mãe, além de sofrer quase durante toda a vida com enxaquecas, enfim, ela sofreu muito. Mas apesar desses fatos todos na vida de Zélia, ela poderia ter sido uma mulher depressiva, largada numa cama, mas não, ela foi uma mulher de fé, corajosa, confiante, um caráter forte, uma mulher prática. Zélia era muito prática, né? Muito ativa, mas também de muita intimidade com Deus, muito trabalhadora como Luiz, e como Luiz também muito caridosa, ajudavam muito as pessoas necessitadas. Sobretudo, eles tinham uma preocupação pela salvação das almas, uma preocupação. A gente lembra da Canção Nova, aquela frase de Dom Bosco, que o Padre Jonas, nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib, sempre repetiu, e é o projeto aqui na Canção Nova: dai-me almas e ficai com o resto. Então, na vida de Luiz e Zélia, a gente vê essa preocupação com a salvação das almas. Bem, disse que Luiz e Zélia, quando jovens, queriam ser santos. Por causa disso, tentaram a vida religiosa, não foram aceitos. Aí, lá na cidade de Alençon, que é cortada por um rio, chamado Rio Sarthe, tem várias pontes. Uma dessas pontes chama-se Ponte de São Leonardo. Hoje é conhecida como Ponte do Encontro. De um lado do rio morava Zélia com seus pais. Do outro lado do rio, num outro bairro, morava Luiz com os seus pais e um sobrinho que eles acolheram desde os 9 anos, dos 9 aos 16, porque perderam os pais muito cedo. Foi esse sobrinho que ficou com a relojoaria e morava então ali, no mesmo prédio onde no térreo funcionava a relojoaria. Luiz e Zélia não se conheciam, apesar de que Zélia conheceu a mãe de Luiz no curso do Ponto de Alençon, né? Porque fizeram o curso. Não se tem um registro oficial que a mãe de Luiz tenha comentado sobre Zélia. Pode ser, mas não temos essa certeza. Mas o fato é, Luiz e Zélia não se conheciam, apesar de não ser uma cidade grande, uma cidade pequena. Na época deles, em média 15 mil habitantes, né? Mas ali o que aconteceu? Na primavera
de 1858, nesta ponte de São Leonardo, que leva o nome da paróquia que fica próxima, São Leonardo. De um lado vinha Zélia, do outro lado vinha Luiz. E de repente, quando eles se cruzaram, uma voz no coração de Zélia disse assim: foi ele que eu preparei para você. Olha que bonito. Aliás, quem disse isso no coração de Zélia? Foi Nossa Senhora. Porque Zélia depois vai dizer para Celina, sua filha, que naquele dia da ponte, aquela voz que ela escutou foi a mesma que tempos atrás ela rezou a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que eles eram muito devotos. Aliás, até faziam muitas vezes peregrinações numa cidade vizinha que chama-se Cee, 25 quilômetros dali. Quantas e quantas vezes fizeram essa peregrinação. Então, Zélia pediu a Nossa Senhora: o que eu posso fazer para ajudar minha família? O que eu posso fazer? Porque Zélia, só abrindo esse parênteses, ela estava incomodada, porque os pais tinham um bar que ajudava a família. E Zélia estava incomodado, aquele ambiente de bar, de bebida, das pessoas, enfim, daquela coisa toda, a gente conhece bem, né? E ela falou: o que eu posso fazer para ajudar a minha família, para não ficar dependendo desse bar? E aí ela fez a oração à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E ali ela escutou no seu coração de Nossa Senhora: faça o ponto de Alençon. Nossa Senhora orientando. E ela disse para Celina: foi a mesma voz que eu ouvi na ponte, foi ele que eu preparei para você. Dali 3 meses, eles estavam se casando. Olha que bonito. 3 meses. Se casaram aqui nessa igreja, ó, que aparece aqui. Essa igreja aqui, lá em Alençon, chama-se Nossa Senhora de Alençon. Aqui Terezinha foi batizada. Aqui eles se casaram. Eu e a Rosana tivemos a alegria de celebrar aqui as nossas bodas de prata. Celebramos aqui, onde Luiz e Zélia se casaram. Já há quase 10 anos, né? Já vamos para 35 anos de casados. Mas aqui, eles se casaram aqui, e Terezinha, que aqui nessa foto está com 4 anos, 4 anos e meio, que é mais ou menos a idade que ela perdeu a mãe. Ela tinha 4 anos e meio quando Zélia morreu aos 46 anos com câncer de mama. Luiz vai morrer com 71. Então aqui Terezinha foi batizada. Todos os outros filhos foram batizados numa outra igreja ali da cidade. Então vejam, eles se casaram, tinham aquele desejo da santidade, e por causa dessa preocupação de ser santo que eles tinham, o que eles fizeram? Durante 10 meses, de comum acordo, eles mantiveram a castidade total, por causa desse desejo de santidade. Mas o confessor deles os ajudou e os convenceu a consumar o matrimônio, e aí então começaram a ter os filhos. Como eu disse, eles tiveram 9, 4 morreram novinhos, 2 meninos, 2 meninas, 3 morreram com menos de 1 ano de idade, e Helena morreu com 5 anos de idade. Então a gente já percebe também por aí a presença do sofrimento na vida deles. A questão na nossa vida não é o sofrimento ou não, sofrer ou não. Todos nós sofremos, desde o momento em que nós estamos debaixo da carne, marcados pelo pecado original, O sofrimento vai vir, mais intenso, menos intenso, na vida de todo mundo. A questão é, o que nós fazemos com o sofrimento que vem à nossa vida? Uma pessoa sem fé, que perde 4 filhos, 3 com menos de 1 ano e uma com 5 anos, entra em desespero. Entra em desespero. O que nós fazemos com o sofrimento? Zélia sofreu muito com câncer de mama. Luiz ficou internado 3 anos e 3 meses num sanatório.
onde se internavam pessoas loucas. Ele teve problemas mentais. Como é que nós lidamos com isso? Então essa também é uma dimensão muito bonita. Lógico que aqui numa palestra só não dá para a gente abordar com profundidade todos os elementos, né? O sofrimento, o matrimônio, a santidade, a educação dos filhos, a atuação na igreja, na sociedade, enfim, né? Tanto é que nossa comunidade criou um retiro. Nós temos um retiro de final de semana só sobre Luiz e Zélia, a vida e a espiritualidade deles, para aprofundar. Um retiro para casais, para a gente mergulhar na vida de Luiz e Zélia. Mas aí então você tem as enfermidades das filhas, você tem a morte dos filhos, você tem a enfermidade dos dois. Então o sofrimento, a cruz, é presente na vida de todos os santos. Mas como eles lidaram com isso? Primeiro, o amor a Deus, o desejo de santidade. Havia neles uma resignação muito grande, ou seja, uma conformação à vontade de Deus. Lembra que eu falei? O mais importante na vida é fazer a vontade de Deus. E eles então se conformavam à vontade de Deus. Aqui eu também abro um parênteses para poder dizer para vocês. Quando a gente ouve a palavra resignação, é que hoje ela perdeu um pouco o seu sentido maior. Normalmente quando alguém fala, eu me resignei, parece que é alguém que está desistindo de lutar. Parece que é alguém que lutou e vê que não vai mudar, não vai conseguir, ela desiste, ela joga a toalha, ela entrega os pontos. Eu me resignei, ou seja, não tem mais nada o que fazer. Não, pelo contrário, em Luiz e Zélia, quando a gente fala de resignação, porque faz parte da espiritualidade deles, é um abandono, eu costumo dizer que é um abandono ativo à vontade de Deus. Você se abandona em Deus, confiando e fazendo aquilo que você precisa fazer, para colaborar, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Justamente eles são conhecidos, por causa disso tudo, como santos do cotidiano. Porque eles viveram uma santidade no cotidiano, no dia a dia. É a vida que nós temos, é a vida das nossas famílias. Quando você pega um livro sobre a vida de Luiz e Zélia, o que você vai encontrar? Você não vai encontrar que eles foram martirizados, foram decapitados, você não vai encontrar que eles foram queimados vivos, que eles foram crucificados, que eles foram perseguidos, não. O que você encontra nos registros sobre a vida de Luiz e Zélia? A vida de uma família em Deus. Esse foi o material, a matéria-prima, a partir do matrimônio deles e da formação de uma família, para serem santos. Luiz e Zélia então vem dizer para nós hoje que é possível ser santo no matrimônio, que é possível ser santo na família. Eles deram esse testemunho, e a igreja, colocando eles nos altares, nos apresenta esse casal como modelo, como eu já disse aqui. Modelo de vida matrimonial, modelo de vida cristã, modelo de família cristã. Eles tinham um desejo profundo. Vejam, no início, os 10 meses casados, sem ter relação. Depois começaram a ter os filhos. Aí Zélia vai dizer nas suas cartas: quando começamos a ter nossos filhos, nós percebemos que a nossa vida era para eles. Nós já temos, ela escrevia para a irmã dela, nós já temos 5 filhos e não desistimos de ter outros 4 ou 5. E de fato, tiveram 9 filhos. E ali então eles entregavam a vida por aqueles filhos, para a educação daqueles filhos. E qual era o grande segredo? Tem alguns aqui nos pais incomparáveis, né? Mas o grande segredo, na minha opinião, Zélia, ela vai dizer assim, que queria ter muitos filhos e educá-los para o céu. Esse é o grande segredo, educar para
o céu. Educar para o céu não significa educar filhos alienados. Jesus vai dizer: vocês estão no mundo, mas não são do mundo, mas nós estamos no mundo. Então educar filhos para o céu é educar nos valores do céu. Mentira entra no céu, sim ou não? Sim ou não? Não. Corrupção entra no céu, sim ou não? Imoralidade entra no céu, sim ou não? Então, a verdade, a justiça, o amor, a caridade, esses são valores bíblicos, são valores do céu. Então é isso, é educar os filhos nesses valores, e que é uma crise na nossa sociedade. Nós temos aí tantos mentirosos, tantos corruptos, tantos pecadores. Nós também somos pecadores, mas vejam como é que está a sociedade, não quer Deus. É diferente o pecador que rejeita Deus e o pecador que se reconhece pecador, mas busca a Deus, busca a misericórdia de Deus. Assim Luís e Zélia se reconheciam e educavam seus filhos, suas filhas assim. Educar para o céu, educar nesses valores. Uma outra coisa que ajudou muito Luís e Zélia foi a amizade. Eu louvo a Deus pelo matrimônio com a Rosana, porque antes de começar a namorar, nós tínhamos nos tornado muito amigos. E a amizade precisa vir como alicerce de um relacionamento. Isso já vão quase 38 anos de namoro, noivado e casamento, né? Então a amizade, então havia uma amizade entre Luís e Zélia que ajudava eles a sustentar. Então essa amizade, o carinho, o respeito, a união dos dois, o discurso dos dois para as filhas era o mesmo. Não tinha aquele negócio, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Não, eles tinham um caminho único na educação dos filhos, com firmeza. Não era com rigidez, mas com firmeza, porque a firmeza comporta o amor. E assim então eles educaram os filhos. E entre eles, eu trago até aqui uns trechos de cartas, onde Zélia, primeiro, ela fala do seu marido para o seu cunhado, ou melhor, para o seu irmão. Uma carta de Luís para Zélia, né? De Zélia para Luís. Olha que bonito, para a gente poder perceber como que era o relacionamento deles a partir daquilo que eles mesmos escreveram. Zélia diz para o irmão dela: eu sou sempre muito feliz com ele, me torna a vida mais doce. Meu marido é um santo homem, desejo um como ele para todas as mulheres. Olha que coisa bonita. Meu marido é um homem santo. Ou os maridos poderiam dizer: minha mulher é uma mulher santa. Ele poderia ter dito isso de Zélia. Numa viagem, Luís escreve assim: querida amiga, olha o tratamento entre eles, né? Querida amiga, só poderei chegar a Alençon segunda-feira. O tempo me parece longo, tarda-me estar junto de ti. Abraço todas vós de coração, esperando a felicidade de ser reunido a vós. Teu marido e verdadeiro amigo, que a ama por toda a vida. E aí uma carta de Zélia para Luís, ela diz assim, porque Zélia precisou viajar para Lisieux, onde morava o irmão dela, e ela diz assim: meu caro Luís, meu querido Luís, estou em espírito ao teu lado o dia todo, digo a mim mesma, ele está fazendo tal coisa nesse momento, tarda-me muito estar perto de ti, meu querido Luís, eu te amo de todo o meu coração, e sinto redobrar ainda mais minha afeição pela privação que sinto da tua presença. Para mim seria impossível viver afastada de ti. Retornamos na quarta-feira à noite. Como me parece longo, te abraço e te amo. Olha que bonito. Mais uma outra carta de Zélia, são trechinhos, né? Meu querido Luís,
Como o tempo me parece longo, como gostaria de voltar hoje. Só fico contente contigo, meu querido Luiz. Acabo de passar contigo o melhor momento do meu dia. Veja, ela estava escrevendo uma carta para Luiz, e ela disse que aquele momento foi o melhor momento do dia dela, e não via a hora de voltar, assim como Luiz também na sua viagem. Não vejo a hora de estar com vocês. Sabe, meus irmãos, falta essa saudade de voltar para casa em muitas famílias, por parte do marido, da mulher, dos filhos, a saudade, o desejo de voltar para casa. Muitos acabam não alimentando isso, saem do trabalho, vai jogar, vai beber, passa longe, não quer voltar. Nós precisamos criar um ambiente familiar, de tal maneira que todos queiram voltar. As filhas vão dizer, na nossa casa, era comum nós dizermos várias vezes um para o outro, eu te amo. O ambiente no lar era de amor, de fraternidade, de caridade, um ambiente de alegria, onde Luiz chegava, ele alegrava o ambiente. As últimas linhas que Zélia escreve sobre Luiz, né, as últimas palavras dela, escritas, ela vai dizer, toda tua, toda tua. Então vejam o relacionamento que havia nesse casal, quanto carinho, quanto amor, quanta amizade, quanta cumplicidade. Vejam, os filhos que crescem num lar assim, só podem ser santos. Tem todo o ambiente, tem todos os elementos, lógico, cada filho tem a sua liberdade. A gente não vai amarrar os filhos, não é assim que a gente faz santos. É pelo exemplo, é pelo testemunho, né? E vejam, Terezinha, Leônia, a filha difícil, que foi visitandina, tentou entrar várias vezes na vida religiosa, entrava, saía do colégio, nem a tia dela aguentava, escreveu para Zélia, olha, venha buscar Leônia, porque... E Zélia, numa carta, ela diz assim, não sei mais o que fazer com essa menina. Mas ela e Luiz tinham uma confiança em Deus muito grande. Zélia chega a escrever assim, eu sei que o bom Deus pode transformar Leônia, e eu creio que Ele o fará. Será que nós não temos filhos assim em casa? Será que nós não temos filhos que precisam ter um encontro pessoal com Deus? Alguns que talvez estejam um pouco perdidos na vida. Nós não podemos amaldiçoar esses filhos. Luiz sempre se dirigia a Leônia, a filha difícil, minha boa Leônia. Reconhecia a bondade no coração de Leônia, minha boa Leônia. E eles rezavam confiantes de que Deus iria mudar. E de fato Leônia teve uma grande transformação de vida, definitivamente entrou para a vida religiosa, morreu com fama de santidade, com odor de santidade. E no ano da canonização dos seus pais, 2015, foi aberto o processo de canonização de Leônia. Fizeram a exumação e a surpresa, o corpo de Leônia está intacto. Está lá, o processo já está em Roma, desde 2021. Alguns milagres sendo analisados, inclusive no Brasil, para que ela possa ser declarada venerável e depois beata e santa. Então ela está nesse caminho. Vejam, a filha difícil de Luiz e Zélia está no caminho dos altares. Então é possível, meus irmãos. Nós não podemos desesperar, temos que acreditar. E a espiritualidade deles, a espiritualidade, missa todos os dias às 5:30 da manhã. Oração de ação de graças e bênção antes das refeições. Na casa dos Martin não se come sem agradecer a Deus. Depois do jantar, toda a família se reúne diante da imagem de Nossa Senhora, aquela imagem Nossa Senhora do Sorriso, que está lá no Carmelo de Lisieux. Nossa Senhora do Sorriso, que era uma imagem que Luiz ganhou quando solteiro, a imagem da família. Em torno da imagem de Nossa Senhora, toda a família rezando o terço junto.
A leitura da palavra de Deus, a vida de santo, livros de espiritualidade. Então ali, no domingo é o dia do Senhor. Eles não trabalhavam, não compravam, não vendiam. Domingo é o dia do Senhor. Então, um profundo respeito pelo dia do Senhor. De tal maneira que na vida deles, vivendo essa espiritualidade, essa confiança em Deus, nós temos aí um tripé que é identificado na vida deles como aquilo que sustenta a vida espiritual. E a vida espiritual alimentou Luiz e Zélia no caminho da santidade. Então esse tripé, a soberania de Deus, porque eles tinham um lema na família: Deus, o primeiro a ser servido. Então a soberania de Deus, a confiança na providência. E providência não é só material, financeiro, é tudo é providência de Deus. E abandono à sua vontade. Então, soberania de Deus, confiança na providência e abandono à vontade divina, era o tripé que sustentava a espiritualidade de Luiz e Zélia Martã. No livro E a Família Como Vai, tem um capítulo sobre eles, mas também tem, eu quero encerrar aqui com esta parte. Na Santíssima Trindade, nós sabemos, o nosso Deus é um Deus uno e trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma missão específica. O Pai é o Criador, Jesus é o Redentor, e o Espírito Santo, como o próprio nome diz, é aquele que santifica, doce hóspede da alma, né? Nós estamos aqui nessa semana preparando para Pentecostes, né? Na novena de Pentecostes. Doce hóspede da alma, santificador das almas. O Espírito Santo então é aquele que opera essa salvação de Jesus Cristo nas nossas vidas e é aquele que santifica. Então, quem deseja ser santo precisa desejar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que trabalha na nossa alma, trabalha na nossa vida para nós sermos santos. E eu cito aqui João Paulo II, num discurso para a Renovação Carismática Católica da Itália, lá em 2004, um ano antes do falecimento dele. Ele vai dizer assim: no vosso tempo, ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado, assim ajudareis a fazer que tome forma a cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Com insistência fervorosa, não vos canseis de invocar: vem, ó Espírito Santo, vem. Olha que bonito que João Paulo II diz para nós. Precisamos nesse nosso tempo, ávido, sedento de esperança, fazer com que o Espírito Santo seja conhecido, seja amado. Para quê? O Espírito Santo conhecido e amado para que se forme aquela cultura de Pentecostes, a única. Vejam, João Paulo II não diz que a cultura de Pentecostes é uma das que pode, não, ele diz é a única que pode construir, que pode fecundar a civilização do amor. Se nós cremos na civilização do amor, se nós queremos ser construtores da civilização do amor, precisamos dessa cultura de Pentecostes. Espírito Santo que nós recebemos do batismo, crisma, Espírito Santo que nós recebemos também na Eucaristia, Espírito Santo que aqueles que recebem o sacramento do matrimônio também o recebem. João Paulo II faz um comentário sobre a oração que é rezada pelos recém-casados, efunde sobre eles o Espírito Santo. E João Paulo II vai dizer, é desta efusão do Espírito Santo que vem a força das famílias. E é o que nós hoje queremos pedir, clamar, esse derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Os casados precisam, os solteiros precisam, a igreja precisa do Espírito Santo.
Cada pessoa precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. Nossa Senhora, lá em Medjugorje, no início das suas aparições, ela disse: quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Vamos ficando em pé. Você em casa também, onde você estiver, clame junto conosco, cante junto conosco. Vamos clamar que hoje aqui nós possamos viver um verdadeiro Pentecostes, um derramamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo, com o seu amor, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, Romanos 5:5, Ele transforme as nossas vidas, que o Espírito Santo transforme as nossas famílias. Entregue aqui o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, entregue os seus pais, entregue toda a sua família, entregue os seus sobrinhos, os seus primos, entregue seus afilhados, entregue todos nesse momento. Clame, erga assim os seus braços e vai dizendo, como João Paulo disse aqui: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha família, Espírito Santo. Nós queremos viver hoje aqui um Pentecostes, o Pentecostes unidos em oração com Maria, com os apóstolos, com os santos. Os santos foram aqueles que viveram a plenitude do Espírito Santo. Ninguém se torna santo, ninguém se santifica sem uma ação poderosa do Espírito Santo na vida deles. Então, se nós queremos ser santos, a exemplo de Luiz e Zélia, de Teresinha e de tantos outros, nós precisamos abrir os corações e clamar: derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração, vem me possuir, Espírito. Levanta o seu braço. Espírito de Deus, Espírito de... és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui neste... Sua casa é meu coração, sua casa é meu coração, vem me possuir, Espírito. Faz morada, faz morada, faz morada em meu ser, habita este lugar. Faz morada, faz morada em meu ser, habita este lugar. Vem Espírito, me abra a tua presença. Vem Espírito de Deus, me abra a tua presença. Vem e faz morada, tu és bem-vindo, Espírito. Esta é sua casa, faz morada em... Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, me abra a tua presença. Vem e faz morada, tu és bem-vindo, Espírito. Esta é sua casa, faz morada em... De braços erguidos, vamos cantar: faz morada em meu ser, habita este lugar. E quando o Ítalo dizia, do mesmo modo de São João Paulo II, como ele pedia, eu acrescento, Ítalo, do mesmo modo que Padre Jonas pedia, do mesmo modo que a Renovação Carismática Católica, essa corrente de graça, pede diariamente, já há 50 anos, o Espírito Santo. Pede. Primeiro com as nossas palavras vai dizendo: faz morada, Espírito de Deus. Faz morada em meu ser, Espírito Santo. Faz morada em meu ser, Espírito de Deus.
Vem Espírito de Deus habitando o ser dos homens que aqui estão, das mulheres que aqui estão, dos pais que aqui estão, das mães que aqui estão, para que de fato homens novos, mulheres novas, casais novos, filhos novos possam nascer a partir deste momento, e que possamos em nossas casas, em nossas famílias, experimentarmos o fogo, o poder e a graça do Espírito Santo, para que assim, a exemplo de Luiz e Zélia, um dia possamos também chegar como família no céu, nos encontrarmos na santidade do reino de Deus. Mas começa agora com o Espírito Santo. Faz morada, canta assim: faz morada, faz morada em meu ser. Habita este lugar, habita este lugar. Mais uma vez, faz morada. Faz morada, faz morada em meu ser. Habita, habita este lugar. Faz morada, vai. Faz morada, faz morada em meu ser. Espírito Santo, habita este lugar. Faz morada, vai. Faz morada, faz morada em meu ser. Habita, habita. Estende a mão agora em direção à sua casa. Imagina onde ela esteja. E nós vamos cantar isso mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo agora faça morada naquele lugar, naquela construção que nós chamamos de lar, de casa. Seja ela própria, seja ela alugada, seja ela como for, seja com os problemas que existirem, que ali habite o Espírito Santo. E não importa como, mas que ali existam homens e mulheres que busquem a santidade. Por isso estenda a sua mão e canta: faz morada, faz morada. A partir do meu ser habita aquele lugar. Faz morada, faz morada em meu ser. Habita, habita este lugar. Faz morada, faz morada, faz morada em meu. Habita Espírito, habita este lugar. A partir de nós faz morada, faz morada, faz morada em meu ser. Habita, habita este lugar. Vem Espírito, faz morada, faz morada em meu ser. Habita este lugar. E na adoração hoje de manhã, nosso irmão Orlando trouxe uma palavra que eu disse que é muito cara ao meu coração, muito querida, porque é a palavra de fundação da nossa comunidade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Atos 16:31. Aquele episódio onde Paulo e Silas foram presos, um terremoto abalou a cadeia, todas as algemas se soltaram, o carcereiro se desesperou, queria se matar. Paulo e Silas: não, nós estamos aqui. Aí o carcereiro então cuida das feridas deles, que eles tinham sido açoitados. E aí olha que bonito, anuncia a palavra de Deus a ele e a todos que estavam na sua casa. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Vejam, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. E o batismo no Espírito Santo, esse batismo de fogo, quando você crê, ele chega na tua casa. Então creia que hoje a tua casa recebe a graça do poder do Espírito Santo para transformar. E essa transformação, o maior fruto da transformação, do derramamento do Espírito Santo, o maior fruto de Pentecostes, como diz o cardeal Raniero Cantalamessa, não são os carismas,
mas a santidade que esse Pentecostes produz através de nós e em nós e nas nossas famílias. É isso que nós devemos desejar, a santidade nas nossas famílias. Eu quero convidar você, antes de nós encerrarmos aí com esse refrão, clamando o Espírito Santo, reze comigo, junto com as relíquias, a Luiz e Zélia Martã. Eu faço essa oração e você no seu coração acompanha, e vamos apresentar a eles aqui a nossa intenção. Santos Luiz e Zélia Martã, após sentirem o desejo da vida religiosa, escutastes o chamado do Senhor à vocação matrimonial. Vós que sois pais incomparáveis, como nos fala a vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus. Felizes pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas sob a montanha do Carmelo, e de outras 4 crianças retiradas da vossa afeição em tenra idade: Helena, José, João Batista e Melanie Teresa. Rendestes glória a Deus com vosso humilde e paciente trabalho, com vosso compromisso junto aos pobres, com a vossa vida familiar na qual reinava a alegria de amar e de sentir-se amados. Vivestes concretamente vossa vida cotidiana, através das alegrias e das penas da existência. Amai-nos como vossos próprios filhos, com vosso coração de pai e o vosso coração de mãe, porque sois amigos de Deus. E atendei nossa oração, atendei nosso pedido, e intercedeis em nosso favor, junto a Deus Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Santos Luiz e Zélia Martã, rogai por nós. Vamos aplaudir esta família santa. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir, aplauda o Senhor com alegria.